Olá, concurseiros! Que tal ter acesso a 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais para concursos públicos? Esse é o mais novo projeto do Acerte Concursos. Os professores Alan Vinícius, Luzana Pedreira, Luiz Ulbricht e Wagner Aguiar estão juntos em um super curso online para resolver passo a passo 6.000 questões comentadas de concursos anteriores. Saiba mais sobre esse curso no site do Acerte Concursos. Acesse www.acerteconcursos.com e matricule-se agora. Muito bem! Nosso segundo bloco, seguimos investigando a aplicação que mais cai no mundo dos concursos quando o assunto é redes, que é a nossa querida aplicação de navegação, o que tecnicamente nós chamamos de www ou de web. Segue lá, acompanha comigo, mudando para a caneta vermelha. Questão de número 46 foi realizada pela Sesgran-Rio para a Unirio em 2016. E a nossa pergunta é essa, olha só. Utilizando um computador da universidade, certo usuário deseja realizar uma transação bancária pela internet. E você nessa hora tem que já começar a observar para onde a pergunta está indo. Uma transação bancária pela internet requer aqui que você tenha uma aplicação. Hoje é muito comum você ter apps, aplicativos, uma aplicação que acessam diretamente um determinado serviço. No passado, era muito mais comum você utilizar o conceito de navegação. De um lado, um cliente chamado de navegador, conversando com um servidor, o seu cliente, o seu app do lado de cá sendo o seu navegador. Bacana, vamos esperar um pouquinho mais para ver o que está sendo dito aqui. Um procedimento para que esse usuário identifique apenas visualmente se o site acessado... Opa, agora eu estou vendo já que não é um aplicativo, é um navegador mesmo, eu vou navegar. É um site seguro para esse tipo de transação, é verificar se... E aí não são dadas alternativas, quase todas elas dizendo assim, a URL começa com, a URL começa com, a URL começa com. Na D também diz algo sobre a URL. A única que não fala nada de URL é a letra E. Vou começar por ela, talvez porque não seja ela, já que é a única. Vamos verificar. Está dizendo assim, ó, para dizer que um site é seguro, o que eu tenho que verificar é se os campos digitáveis... Quando você entra um formulário preenchido, você tem campos que você digita alguma informação ali, de agência e de conta possuem o tamanho correto. Como é que você vai verificar isso? Me conta. Se a questão está dizendo que é visualmente, não dá. Primeiro que visualmente você olha para um espaço, você não sabe qual é a fonte que está sendo usada quando você digitar, você não consegue perceber quantos caracteres vão entrar ali dentro daquele espaço de formulário. Visualmente não dá. Você teria que digitar um número de caracteres para testar o máximo que entra. Talvez não tenha limite, talvez tenha, mas isso também não diz nada se o site é seguro ou não é seguro, não tem nada a ver. Joguei fora a letra E. Então agora, a segunda alternativa, eu já sei, tem alguma coisa a ver com a URL. E sim, se eu for olhar visualmente se um site é seguro ou não, não adianta olhar para o site. Claro que adianta olhar para o site. Se você está acostumado a acessar um site de um banco toda a vida e quando você olha para ele, ele está diferente, visualmente você está percebendo que houve uma mudança e isso é um alerta. Não quer dizer que o banco não tenha atualizado o site para uma versão mais bonita, mais funcional, pode acontecer, mas há uma suspeita, há um LEDzinho que acende, mas não tem nenhuma alternativa aqui com isso e também não pode, assim, eu posso dizer, esse site é inseguro porque mudou o layout, não poderia dizer isso, mas seria uma suspeita, ok? Agora, olhando para a URL, sim, porque muitas vezes, quando você acessa o site do banco e é um site falso, você olha para a URL em cima, você verifica que tem uma letrinha trocada. Muitas vezes é isso, alguém que está tentando se fazer passar pelo banco, mas com um site falso, trocando apenas uma letrinha da URL, ou às vezes o domínio, o banco é .com.br e alguém coloca o nome do banco.com. Isso é uma pegadinha muito forte, a gente estuda isso em segurança. Mas nesse caso específico, isso estaria aqui na letra D, ó.
A letra D está dizendo que a transação, eu vou verificar se esse site é seguro, se a URL está com o nome correto da instituição. Seria essa a linha de raciocínio. Só que, de novo, verifica comigo. A pergunta não é se você está entrando no site certo. A pergunta é se isso é seguro, é diferente. Não é se você está entrando no lugar certo ou não. É muito importante você olhar essa URL para saber se você está entrando no site certo, conversando com o site certo. Agora, eu posso estar conversando com vários sites distintos, com URLs distintas, e um site ainda assim ser seguro ou não ser seguro. Não é essa informação que diz que o site específico, aquela página específica, é segura. A letra D diria se a parte que eu estou conversando é a parte correta e não a parte sendo ela segura em si. Então só cuidado com esses conceitos, porque a letra D é uma sugestão ótima, só que não responde à pergunta da questão, que quer saber se é seguro a maneira com que o site se dispõe a você acessá-lo. E aí nós temos então a URL que começa com 3 protocolos: FTP, HTTP ou HTTPS. E sim, o protocolo atesta se você vai fazer um acesso com segurança ou um acesso sem segurança. É isso que você precisa se dar conta. E quando é com segurança, o protocolo ganha um S no final. FTP não poderia ser nem marcado porque eu estou navegando. FTP é transferência de arquivos. Eu posso navegar com HTTP ou posso navegar com HTTPS. E se eu navegar com HTTPS, essa é a versão segura do protocolo. Então esse site é um site seguro. Se ele é seguro, eu estou navegando com HTTPS. Luiz, mas o HTTPS ele vai fazer com que o site seja seguro ou a conexão seja segura? E sim, se você pensou isso, eu preciso dizer que eu fiquei agora emocionado, porque há uma diferença muito grande entre nós falarmos do site e nós falarmos da instituição. É muito diferente. Perdão, não do site, da instituição, até fiquei emocionado e troquei. É da instituição, do site e da conexão. O HTTPS, ele está fazendo com que a conexão seja segura. É a conexão. Luiz, mas se é a conexão, como é que a pergunta é sobre o site? Como é que eu vou marcar essa alternativa como a correta? Então, na verdade, essa alternativa ela não é 100% correta, é dentre as possibilidades e a mais correta. Nota, a A não pode ser marcada porque é FTP, a E não pode ser marcada porque não está nada a ver com os campos, a B não pode ser marcada porque é o HTTP sem S no final. Entre a C e a D, se o nome da instituição está correto, escrito correto, não assegura nada em relação a ser seguro acessar aquele site ou não, porque pensa comigo, muitas vezes uma URL está trocada, mas é um nome de domínio. Muitas vezes você acessa o site de uma empresa e o nome do site, da URL do site, não é o mesmo nome da empresa, não é. Até porque você tem várias empresas que muitas vezes num determinado país, num determinado cenário, elas têm o mesmo nome. Acontece aqui no Brasil, por exemplo, com a LG, quando a LG entrou no Brasil, ela não conseguiu o domínio lg.com.br porque já estava usado por uma outra empresa, aí ela teve que escolher um outro nome. E aí você vai dizer, se é um outro nome, então é inseguro. Não, você tem que se dar conta, aliás, receber o endereço correto para você poder fazer um acesso. Então, de novo, olhar o URL para ver se não tem nenhuma letrinha trocada é importante. Agora, se é seguro ou não seguro, não tem nada a ver com a nossa situação. Agora, Luiz, por que eu marco a C então? Porque foi a que sobrou? Dentre as alternativas foi a que sobrou. Ainda que o HTTPS guarde a conexão, a garantia de que a troca de informações seja segura, ela tem opcionalmente a possibilidade de ofertar um certificado digital. E se o certificado for utilizado, aí sim, o certificado garante que esse site é quem diz ser que ele é seguro. É opcional, mas se existir, ele garante. Então, dentre as alternativas, é a melhor que eu tenho para marcar. Eu fico com a letra C.
Bacana? Concurso, vai evoluindo. Você não está respondendo em múltipla escolha, o que está certo, o que está errado é a melhor alternativa. Marcamos a letra C. 47, uma questão da IBFC, que foi feita para a Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2013. E agora a gente tem a seguinte pergunta. No Internet Explorer 9, um navegador. Aí quando isso é colocado na prova, você fica dizendo... eu não sei, eu não lembro qual é a versão que eu tenho em casa. Sério, isso aqui é só colocado para meter medo em você. Você nem sabe qual é a versão, todas as versões funcionam iguais. Mentira, elas vão evoluindo ao longo do tempo, mas o que a prova pergunta é sobre a versão que está nominada no edital. E se não está nominada, não interessa qual é, esse número aqui é só para assustar. A pergunta é no Internet Explorer. Aí você pode dizer, mas eu não uso o Internet Explorer, em casa eu uso o Google Chrome. Sério, 95% das perguntas sobre navegadores você responde como se fosse qualquer navegador. Claro, tem perguntas sobre exceção? Tem, mas são muito específicas. Aqui, quando a gente vê o Internet Explorer, primeiro eu preciso entender qual é a pergunta, senão é uma pergunta sobre uma funcionalidade básica. E se for, responda como se fosse qualquer um, ok? Então vamos verificar o que está sendo perguntado no Internet Explorer ao baixarmos arquivos da web, como imagens e documentos. Por padrão, eles são automaticamente salvos na pasta 3 pontinhos e você tem que preencher a lacuna. Bacana? Então assinala a alternativa que diz qual é a pasta que você vai gravar. Quando você está baixando os arquivos, esses arquivos serão gravados. E aí a alternativa A diz que a pasta do Internet Explorer não é independente de navegador, vai para o mesmo lugar. Na resposta certa, letra B, nos é dito que essa pasta se chama Downloads. Essa é a pasta por padrão. Pode ser trocada? Pode. Você pode inclusive configurar o navegador para que toda vez que você vá salvar, ele pergunte onde você quer salvar. Mas por padrão, a pasta se chama, independente de navegador, Downloads. Recent Places é uma intenção em inglês para meter medo. Libraries, Desktop, nada a ver. Nós vamos para 48. Cuida lá! A FCC perguntou dessa vez para o TCE de São Paulo em 2017 assim. Os principais navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, que é o oficial no Windows 10, e o Mozilla Firefox apresentam o ícone de uma estrelinha próximo à extremidade direita da barra de pesquisa. Que ícone é esse? E é muito comum você ter perguntas em prova de concurso sobre recursos, funcionalidades de um navegador. A gente já recém viu que uma das funcionalidades é você fazer download. Outra funcionalidade é você ter essa estrelinha. E aí nós estamos agora sendo perguntados sobre um ícone. Tem vários ícones que são importantes, tem um que é uma casinha, tem um que é uma voltinha que você está recarregando, mas esse ícone da estrelinha é um clássico, que é quando você deseja trabalhar com favoritos. Então vamos tentar identificar aqui qual é a alternativa que diz isso. É utilizado para mostrar o histórico dos sites visitados? Não, histórico não tem ícone, só atalho. B, é utilizado para adicionar o site aos favoritos. Favoritos é isso. Nós marcamos a letra B. Na C, indica que o acesso ao site é realizado de forma segura. Não, isso seria um cadeado na URL. D, indica que o site é seguro. Não. E na E, indica que o site está entre os 10 mais acessados. Não, nada a ver. Ficamos com a B. Bacana! Questão 49, a OCP perguntou para a Fundasus em 2015. Pergunta é essa. Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 38.0.5. Imagina se você tivesse que saber cada versão do Firefox com 38.0.5. Joga fora, isso aqui não serve para nada. Em sua instalação padrão, sempre assim, para a exibição do histórico de navegação, basta executar a tecla de atalho. Uma questão sobre atalhos, aliás, a OCP é rainha de atalhos, adora atalhos. Aí a OCP sempre coloca essa observação, quase sempre em todas as questões, o caractere mais foi utilizado para
fins de interpretação aqui, ó, apenas para interpretação das alternativas, para dizer para você, eu estou juntando duas teclas, usando essa e essa ao mesmo tempo, aí se usa esse mais no meio do caminho, tá? Depois que você se acostuma com esse tipo de construção, você inclusive ignora essa frase e nunca mais olha para ela na vida. Então a pergunta é, o que eu uso para histórico? Aí começa lá com Shift F7, nunca ouvi falar nisso, não sei. Alt F4, ah não, esse você tem que saber que não. Alt F4 é do Windows, para fechar uma janela você se dá um Alt F4, sai do seu navegador, não. Alt F7, dois F7s, ó, deve ser um dos dois. Não tem nada disso. Atalhos em informática, você pega a primeira letra do que você precisa, histórico. Histórico começa com H ou começa com I de histórico? Meu Deus, não é em português, é em inglês. Em inglês, history, Ctrl H, letra D de history. Bacana? Tranquilo? E aí, seguindo nessa ideia, perdão, fui demais. Nossa questão de número 50, só confirmando para você, fizemos a 49, agora a 50, também uma questão da AOCP. E a pergunta foi para ser Contel em 2016, assim, considere o navegador de internet Google Chrome, mudaram o navegador agora, ó, os atalhos são os mesmos em todos, só tem uma exceção, é versão 49, só para meter medo, desconsidera isso, em português, para selecionar o endereço do site da aba ativa. Basta o usuário executar a tecla de atalho, a AOCP ama atalho, aliás, várias bancas gostam, mas a AOCP ama. E aí você já sabe que essa observação aqui é só para efeitos de não entre com recurso depois que eu expliquei tudo bonitinho. É mais ou menos isso, né? Joga fora. Então a pergunta é, qual é o atalho para você selecionar o endereço do site que se encontra na aba ativa? E só para caracterizar o conceito, quando você tem várias abas abertas, ativa é a que você está enxergando o conteúdo. Isso é ativa. Bacana! Como é que eu faço? Ó, Alt F7, parece que até tem assim uma certa dose de Ctrl C, Ctrl V, você notou isso? A construção da questão é muito parecida, mesmo as frases, até a alternativa A nem mudou de uma para outra, então é Ctrl Alt A, muita coisa para você fazer uma coisa tão pequena, é Shift F, é muita Alt F3, é assim, ó, é em inglês, pega a primeira letra. O que você está querendo fazer? Selecionando o endereço, que nesse caso em inglês é aquilo que a gente chama de um link. E, portanto, ficamos com a nossa letra D de Ctrl L. Ctrl L seleciona o link, link da sua aba ativa. Ok? Bacana? Atalhos precisam ser decorados. Treina. Estamos fechando o bloco e já voltamos. Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?